Então, olá, bom dia de novo a todas e a todos. É com muito prazer que estou aqui a moderar esta segunda mesa da manhã, ainda focado no passado, no PER. À tarde focaremos mais no futuro das políticas de habitação. Eu queria, para não perder tempo, apresentar muito brevemente as nossas três oradoras do final da manhã. A Isabel Raposo aqui ao meu lado, que é arquiteta e tem trabalhado há muitos anos sobretudo com a habitação espontânea, com vernacular, informal, como queiramos chamar, em vários países, em Portugal e Moçambique, sobretudo, as grandes experiências, e tem acompanhado centenas já de estudantes de arquitetura nos terrenos, nas iniciativas Bairros Críticos e não só. E pronto, é também conhecida por ter uma grande sensibilidade nas questões das políticas de habitação, nas questões das pessoas. Aliás, toda esta mesa se pauta por aí, as pessoas que aqui estão nesta mesa têm trabalhado muito e pensado, refletido, interpretado as políticas de habitação no sentido dos terrenos e das pessoas que são os destinatários e que foram os destinatários do Programa Especial de Realojamento. A Rita Silva há mais de 10 anos já eu creio que muita gente conhece também, é ativista. Há mais de 10 anos, creio que tem vindo a motivar outras dezenas e dezenas de pessoas, sobretudo em Lisboa, mas não só, mas motivado a ver de perto o que se passa na habitação precária em Portugal. Ela falará sobre a sua experiência também. E a professora Maria João Freitas, que também dispensa apresentações, no entanto dizer que é doutorada em Sociologia e que está a trabalhar no LNEC já há muito tempo, tem uma grande experiência de terreno também, de trabalhos de equipa, no PER também, e pronto, eu vou-me calar desde já, acho que vou passar a palavra aqui já à Isabel, cada uma falará entre 15 a 20 minutos, eu farei o papel de chata, de forma a que possamos ter tempo de debate antes de irmos almoçar pelas 13. Obrigada. Então, muito bom dia, muito obrigada. Em primeiro lugar, aqui esta apresentação tão simpática da Rita. A gente sente sempre assim... Bom, eu sou daquelas pessoas que vêm para aqui e não gosto de estar aqui. Preferia estar do vosso lado, mas vou fazer o papel. E, portanto, agradecer de qualquer modo o convite e esta oportunidade de falar destas coisas. Eu senti a necessidade de escrevi muito mais daquilo que tenho tempo para dizer, portanto, vou saltar o que escrevi portanto, mas não vou ler, mas vou ter este textinho e vou olhar. Como eu sou ceguinha, vou fazer assim uma figura um bocadinho triste, mas é a realidade. Portanto, em primeiro lugar, agradecer quero dizer que me vou referir a 3 programas habitacionais que não são o PER, são en passant, e é uma lei nas quais eu participei na primeira pessoa. O SAL, a partir da experiência que eu segui num bairro 11 de Março, em Alfornelos, e depois em Loures, a Lei das Áureas, que eu acompanhei através de um projeto de investigação, a Iniciativa Bairros Críticos, que acompanhei ao nível da Cova da Moura, portanto, apresentarei também o caso do bairro da Torre. Centrarei a reflexão em torno do contexto em que decorreram os projetos e do para quem e com quem foram, que nos foi pedido. Foi pedido para quem, e eu acho que é importante o com quem foram, portanto, a questão do processo. O suporte teórico para a reflexão crítica é a noção do direito à cidade, no sentido emancipatório e transformador que lhe é dado por Henri Lefebvre, focando em, fundamentalmente, 3 dimensões: a do acesso a serviços e à habitação e o direito à obra, a participação ativa na transformação da cidade, como autores ou coautores dessa transformação, e o direito a apropriá-la. Falarei em passant também do direito à cidade como o direito a uma cidade mais democrática, governada pelo valor de uso. Então, muito rapidamente, o SAL. Começo o programa SAL, mas dispensa a apresentação, evidentemente, mas quero enfatizar alguns elementos que contribuem para esta reflexão. O contexto revolucionário.
em que é proposto e implementado, num tempo de manifestações pelo direito à habitação e o direito a ter direitos. O programa objetivava a construção de habitação adequada para a população de poucos meios que se amontoava nos bairros de lata, nos então chamados bairros de lata, sobretudo nas periferias das grandes cidades. E tratava-se de um programa público com financiamento público, que foi traçado por Nuno Portas, a partir de grandes discussões com Nuno Teotónio Pereira, antes do próprio programa ser implementado, inspirados nas abordagens e experiências inovadoras da Europa e no mundo, e fico por aqui. O programa seguiu o paradigma que lhe chamamos hoje, que eu lhe tenho chamado, interacionista e emancipatório, que enfatizou o processo e colocou a política no centro das decisões, no comando, e envolveu uma diversidade de atores, também passo. Os destinatários deste programa eram os habitantes pobres dos bairros de lata, de casas precárias, que viviam sem infraestruturas e sem a posse da terra, que é uma das principais questões em todos este tipo de temas. As pessoas não tinham a posse legal do terreno e tornaram-se com as associações, através deste programa, coautores da transformação do seu bairro e da sua habitação, das suas habitações, em estreita interação com os restantes atores, tendo tido direito à escolha do tipo de casa e do tipo de bairro a que teriam acesso. Portanto, questionando se o programa colaborou para o direito à cidade, direi que em 2 anos foram lançadas as bases para o desenho de cerca de 170 bairros, respondendo, portanto, ao direito à habitação e ao direito a serviços urbanos. E se o direito à obra coletiva, que é um dos direitos fundamentais inscritos no direito à cidade de Lefebvre, houve um processo e um projeto democrático e participado com direito dos residentes à apropriação e a serem coautores da obra coletiva do seu bairro. Questionamos sobre se o programa, isto é algo interessante que eu depois não desenvolvo para os outros programas, mas se o programa colaborou para a criação de um outro espaço, que é um tema que nos é trazido pelo Henri Lefebvre na produção de espaços. Ele também fala do novo urbanismo. Eu gosto da ideia de um outro espaço, outra cidade, uma cidade alternativa, que corresponde a uma outra cidade. O direito à habitação e ao lugar prevaleceram em relação ao direito à propriedade, o que constituiu na linha de Lefebvre uma das condições para a criação de um outro espaço, de uma outra sociedade. O SAAL constitui um laboratório de experimentação ao nível social, urbano e arquitetónico, ensaiando novas dinâmicas associativas, novas relações entre projetistas e residentes, visando uma nova prática arquitetónica, como defendia o arquiteto Nestor Ferreira. Novos modelos de habitação, novos sistemas construtivos, enfim. O SAAL constituiu, diria eu, aquilo que Lefebvre chama a prática espacial da sociedade que se reconfigurava com a Revolução de Abril e estabeleceu as premissas de uma cidade mais inclusiva. Acabou, muito rapidamente, em outubro de 1966, por ordem ministerial, porque de facto não correspondia à sociedade do seu todo, correspondia ao germe de uma nova sociedade. Em relação à Lei das Auges, portanto, não é um programa, a Lei das Auges, é uma lei que foi publicada 2 anos do PER, que foi falada aqui no painel anterior, e que visava facilitar a reconversão urbanística e jurídica dos loteamentos, visa loteamentos clandestinos. Passaram a ser chamados auge sempre que são reconvertíveis no quadro desta lei, que passa a ser denominada de Lei das Auges. Portanto, ela aparece 2 anos depois do PER. O contexto... O fenómeno dos loteamentos clandestinos surge em plena ditadura. A noção de reconversão é introduzida com a Revolução de Abril, em contexto marcado pelo primado às questões sociopolíticas, e todos os primeiros projetos que foram feitos de reconversão andavam muito, e aqui a Isabel Guerra, que trabalhou muito ao nível da investigação, andavam muito em termos desta abordagem mais sociopolítica, e a Lei das Auges já surge em contexto neoliberal, marcado por forte normativa, tecnocracia e burocracia. Os destinatários eram, na altura, pessoas que tinham um pouco mais de posses do que aqueles que viviam nos chamados bairros de lata que foram tratados no programa PER. Hoje em dia já são, porque tinham acesso à compra de um terreno,
embora fosse um terreno onde não se pudesse construir. Hoje em dia já são pessoas, já são também, muitas destas pessoas morreram ou foram para as suas cidades de origem, eram pessoas migrantes das zonas rurais, já são também muitos imigrantes, portanto é uma classe diferente. Portanto, o processo foi primeiro político e depois muito marcado por esta abordagem neoliberal. A realização, o que é que se conseguiu concretizar? A aprovação da lei em 95, hoje, 22 anos passados, na área metropolitana de Lisboa, apenas 32% obteve o título de reconversão, que era o objetivo, obter o título de reconversão, que é a condição para o licenciamento das habitações. Os resultados estão, portanto, muito aquém da expectativa da lei. Quanto ao direito à cidade, os augianos, chamemos-lhe assim, como alguns lhe chamam, não têm o direito ao lugar, sim. Eles são proprietários do terreno onde habitam, são proprietários de um avo do loteamento onde se instalaram e têm o direito, na generalidade dos casos, à sua habitação. E têm o direito a iniciar um processo de reconversão urbanística e jurídica de loteamento e um processo de licenciamento, mas que é pago por eles, não é financiamento público. Também têm direito, portanto, a pagarem as infraestruturas urbanas, portanto, e a terem acesso a equipamentos que eles têm que pagar. A abordagem urbanística atomizada deste processo das auges pode, no entanto, ser considerado um processo que não conduz à criação de uma renovada centralidade, que é um dos conceitos do Lefebvre. O processo de reconversão do loteamento assenta na promoção de um processo democrático de discussão pelo conjunto dos proprietários, não de todos os residentes, mas dos proprietários, do plano de reconversão e do financiamento e da sua implementação. Os proprietários são os principais atores, têm o dever de reconversão, mas os procedimentos democráticos definidos pela lei reproduzem localmente práticas top-down e são muito burocráticas. E não foi regulamentada a responsabilidade da administração central. Houve a criação de um outro espaço na linha de Lefebvre? Penso que não, mas vou deixar esta discussão. Fragilidades. Uma série de razões para o atraso desta lei, que é, vou apenas sublinhar algumas, o sistema de planeamento é muito moroso e, portanto, gerador de muitos entraves à reconversão de situações destas. A realidade do clandestino não é apenas jurídica nem urbanística. A longa duração dos processos de conversão, muito variável segundo os municípios, resulta da sua maior ou menor adaptação ao tipo de situação que está implícito na lei, da complexidade das situações socioterritoriais e também das dinâmicas dos mecanismos dos procedimentos adoptados pelos principais atores do processo. Há uma série de fragilidades da lei e eu vou sublinhar apenas aqui algumas que penso têm a ver com o nosso tema, que é, a lei não teve em conta a diversidade de situações socioterritoriais, nem as situações de maior insolvência. São estas que neste momento valem a pena ser incluídas nesta discussão das políticas de habitação. A lei não oferece resposta para as áreas críticas de gênese ilegal. Também se assinala a não consideração da lei para a legalização das casas, que do ponto de vista legal deve suceder à reconversão urbanística e a seguir as pessoas iniciam o seu processo de licenciamento das casas. Mas a lei não agiliza este processo e não há números sobre o número de casas licenciadas, mas é muito reduzido. Em relação aos tais 32 que já foram recolhidas, o número de licenciamento é muito, muito reduzido. Sobre a iniciativa de bairros críticos, portanto, vou falar especificamente sobre a Bairro da Cova da Moura, mas só para falar rapidamente que esta iniciativa surge em contexto neoliberal, está aqui o pai dela, com o aumento do número de folgas de volutos, em que se passa de uma situação de déficit crónico da habitação para uma situação de oferta superior à procura, e esta realidade deu força à emergência do paradigma de qualificação dos subúrbios, como referiram Fonseca Ferreira e Joana Lucas no artigozinho que eu sublinho sempre aos meus alunos, que é dar vida aos subúrbios. Contrariamente aos programas de realojamento,
Estas abordagens de qualificação e interativas são uma abordagem interativa, centrada no urbanismo de proximidade, apelam à participação da população, às estruturas técnicas locais, enfim. É neste contexto que surge a iniciativa Bairros Críticas, lançadas por João Ferrão, que visava testar soluções inovadoras ao nível institucional, processual e tecnológico, a qualificação e reintegração urbana, a coesão social, o reforço da participação, a capacitação dos destinatários. Bom, foi implementada em 3 bairros, portanto, os destinatários foi implementado em 3 bairros, foco-me aqui no bairro da Cova da Moura. Portanto, os 2 primeiros eram bairros sociais, portanto, havia esta diferença, e o bairro da Cova da Moura era instalado em terrenos públicos e privados, e era um bairro maioritariamente de origem cabo-verdiana e que beneficiava, era um bairro que tinha essa particularidade, que penso que todos conhecem, mas que beneficiava desde a sua origem de forte dinâmica associativa. Tinha 4 associações muito fortes, já trabalhavam desde a década de 80 e que se tinham desde então substituído ao Estado para resolver os seus problemas de vária ordem. E que se juntaram em 2002 numa comissão de bairro para lutar pelo direito ao lugar face a um projeto da Câmara de Tábula Rasa do bairro. Portanto, o processo foi marcado por 2 momentos. Um primeiro momento de realização de diagnóstico de plano de ação, de forte dinâmica, entre a equipe técnica local, mediadora do processo entre a comunidade, as associações e uma multiplicidade de outros atores, e depois um segundo momento que esteve mais centrado em torno destes 2 eixos centrais que foi definidos no plano de ação do primeiro momento, que é a legalização do terreno e o plano de pormenor. E este momento foi marcado por um braço de ferro muito forte entre aquilo que eram os objetivos da Câmara, continuavam a ser eu não quero dizer de tábula rasa, mas de demolição de grande parte do bairro, e os objetivos de qualificação que defendiam os moradores e as associações, invocando a intenção expressa no documento da iniciativa e justificada no investimento a todos os níveis realizados no bairro durante anos pelos moradores, pelas associações e também pelo próprio município. Primeiro Eiras e depois a Amadora. Portanto, realização, os 2 eixos estratégicos não foram implementados, o terreno não foi expropriado nem adquirido, embora se tenham disputado negociações entre proprietários e que hoje dão continuidade a um processo que pode vir a ter algum futuro. O plano foi muito contestado, não chegou a ser concluído. Em contrapartida, foram concretizadas uma série de outras ações de natureza fundamentalmente imaterial, embora também alguns melhoramentos no espaço físico. Sobre a direito à cidade, portanto, houve a realização, em termos físicos, houve a realização de melhoria de serviços urbanos. Sobre o direito à obra, eu diria sim e não. Houve uma forte dinâmica interativa que foi disputada, com vários atores, mas não se forjou uma visão comum sobre o futuro do bairro e os direitos dos residentes, entre os moradores e associações, por um lado, e os direitos ou técnicos municipais, por outro. Tendo-se agudizado a competitividade entre as associações, esta divisão agudizou-se já no fim, já depois da iniciativa, com a concessão pela autarquia, portanto, a iniciativa acaba em 2012, também por uma viragem mais neoliberal da governação e considerando que a participação não era bem-vinda e 2 anos depois, em 2014, a Câmara decide não dar continuidade ao plano de pormenor. E nesse momento houve um trabalho muito interativo, muito forte entre as associações e outros atores, a faculdade nomeadamente, e foram elaboradas propostas que não foram aceitas pela Câmara e a Câmara, em contrapartida, propõe pequenos benefícios a cada associação que acabam por contribuir para a maior divisão das associações. Fragilidades e questões, forte coordenação da administração central. Portanto, a pergunta é: quem deve liderar estes processos? O processo participativo
de carga muito hierarquizada, o que fazer para mudar a participação como estrutura administrativa para a participação como atitude a ter nestes processos. Como a intervenção, portanto, como ultrapassar a contradição entre intervenção e planeamento de longo prazo e curto prazo, como articulá-los. E como contradizer ou ultrapassar a contradição entre ritmos lógicos dos modelos e dos poderes públicos, do pessoal técnico e dos cidadãos. Bom, vou tentar concluir, que ainda ia passar agora para o plano, para o 2 de maio, o BIPZIP, e já tenho muito pouco tempo, portanto vou pegar aqui nas coisas que me parecem mais importantes, que é, talvez, marcar alguns aspectos que se diferenciam em que o programa BIPZIP procura aprender com o programa de iniciativa de bairros críticos e desenhar um processo diferente que parte da reflexão sobre as experiências passadas. Portanto, não tem coordenação estratégica, não tem uma arquitetura participativa definida de cima, os bairros não são escolhidos pela administração, mas por um júri multidisciplinar, a partir de candidaturas submetidas pela sociedade civil. Existe uma grande abertura quanto às entidades promotoras e parceiras nas candidaturas, e trata-se de uma abordagem mais horizontal, que integra as dinâmicas de base e a participação dos atores é menos burocratizada. Os projetos são também de curta duração. Sobre o direito à cidade, portanto, eu acompanhei um processo especificamente no bairro 2 de Maio, sobre o direito à cidade desta iniciativa. Houve pequenas melhorias nos serviços urbanos, houve o direito de todos a uma renovada vida urbana e centralizada, colocando na agenda urbana estas áreas marginais, portanto, com maior número foram identificadas 107 zonas que podiam ser submetidas a este tipo de processos, e houve o direito a uma cidade mais democrática, a uma participação ativa na transformação da cidade, como autores ou coautores da sua transformação. O programa introduz no tecido urbano novos atores e racionalidades mais democráticas, que se cruzam com a lógica dominante do mercado. Bom, não vou apenas, talvez, falar como uma das fragilidades. A ênfase no caráter inovador pode levar a favorecer projetos que, ao invés de abordar o direito à habitação, ao lugar e à cidade, dos mais vulneráveis, se dirigem para áreas com uma localização mais estratégica. Isso tem vindo a acontecer, de acordo com as lógicas de rentabilidade dos investimentos financeiros envolvidos. E depois também, como falei para a iniciativa Bairros Críticos, as articulações entre os planos de longo prazo e estes planos. Portanto, uma das dicas é a capacidade de colaborar com atores e dinâmicas de longo prazo e a avaliação e monitoramento de cada projeto, que neste momento, curiosamente, há um projeto Fórum Urbano que está a ser lançado exatamente com este objetivo. Portanto, esta necessidade de monitorizar, que foi muito desenvolvida em contrapartida na iniciativa Bairros Críticos. Bom, eu queria falar do bairro da Torre apenas como um caso, e não vou, muito rapidamente, que agora vou concluir, apenas como um caso que resulta de um bairro no município de Loures que estava inscrito, em que os seus moradores estavam inscritos no programa PER. Estavam inscritos no programa PER e que foram, por via disso, as famílias foram sujeitas a um processo de violento despejo, mesmo quando não tinham direito a uma habitação. Isso deu lugar a um processo de luta contra o despejo, conduzido muito com o apoio da Associação Habita, e a Rita provavelmente, não sei se vai referir a isto, mas poderá referir, e deu origem a um desenvolvimento da capacidade organizativa que se reforçou nos últimos tempos com a entrada de novos atores e com a articulação desta associação com outras associações de outros bairros, como é o caso da Assembleia de Bairros, que foi constituído, o bairro 6 de Maio, o bairro Jamaica, enfim, Quinta da Fonte, e que deram origem também a um acontecimento que muitos de vocês participaram, que é a Caravana pelo Direito à Habitação. Portanto, há aqui um processo crescente de dinâmica associativa e de movimento social
que é uma das condições fundamentais pela luta pelo direito à cidade e que se articula agora com o surgimento de uma nova secretária de Estado da Habitação, que é interessante porque era uma das coisas que eu ia dizer em conclusão, e vou já passar para elas, para concluir, que, como diz Lefebvre, há uma relação entre o espaço, é um produto social, portanto, o que se passa no espaço é produto social, ou é um produto social. E, portanto, as mudanças nos contextos sociopolíticos determinam mudanças nos paradigmas urbanísticos. E estas situações de maior abertura democrática, experimentação de processos mais interativos, acontecem em momentos, de facto, de abertura democrática ou que são conduzidos, todos eles, temos aqui Saal, Instituto de Trabalhos Críticos e BIP-ZIP, dirigentes com uma sensibilidade particular. Estou a dizer isto, está aqui um deles. Bom, mas estou a brincar. Mas pronto, todos vocês sabem, Nuno Portas, João Ferrão, no caso a Helena Roseta, no caso da iniciativa, peço desculpa, já estou a gaguejar porque não sei como é que vou conseguir acabar. Bom, vamos passar à frente. Bom, isto leva-nos a esperar que esta nova Secretaria de Estado de Habitação e esta nova Presidente do IRU, que são também pessoas com uma abordagem que se pauta por valores mais democráticos e visam maior justiça nestas questões da habitação, que também possam colaborar, não só elas, mas em colaboração com as dinâmicas sociais que estão a ocorrer no terreno neste momento, para soluções mais rápidas para estas questões da habitação. Bom, talvez sublinhar, para tentar rematar nas coisas que me parecem mais importantes, que esta emergência destes programas mais interativos, baseados numa visão mais igualitária e democrática da cidade, não eliminam a persistência dos programas top-downs anteriores ou dos modelos e raciocínios que o ditam. E o investimento urbano e habitacional em Portugal, privado e público, continua a concentrar-se em áreas mais centrais e nas classes superiores, persistindo e agudizando, se calhar, nos últimos tempos, mas isso depois deixo para outras pessoas, a dualidade urbana e social. Eu vou passar isto, que eu penso que a Rita vai falar destes assuntos, e vou passar para um tema que eu penso que é interessante, que é, tal como a sociedade industrial, e tem a ver com o que estava a acabar de dizer, tal como a sociedade industrial e o paradigma funcionalista moderno estavam intimamente associados ao desenvolvimento tecnológico forjado com a Revolução Industrial, esta nova configuração de uma cidade mais interacionista está ligado também às novas tecnologias de informação e comunicação. E estas novas tecnologias promovem, por um lado, conhecimentos e competências que são utilizados ao mesmo tempo para desenvolver a competitividade urbana, mas também são utilizados para reforçar a coesão urbana e social. E, neste sentido, eles podem favorecer atividades urbanas de desenvolvimento local e a ação destes movimentos sociais. Não sei o que é que teria sido a caravana se não houvesse os e-mails, não é? Portanto, de facto, se calhar a adesão não era a mesma. Portanto, estes movimentos sociais têm lutado pelo direito à habitação e à cidade. Portanto, a dinâmica de participação ativa em torno destes programas de habitação, pequenos e interativos, promoveu este intercâmbio de informações e compartilhamento com outras práticas e outros profissionais, agentes académicos, ONGs, movimentos sociais. Neste sentido, eles podem ser vistos como o germe para uma cidade mais inclusiva. O interesse da cocriação de espaços suburbanos de encontro e de novas formas de solidariedade e urbanidade ultrapassa uma resposta específica e local e pode contribuir, esta é a conclusão, é a última nota, pode contribuir para uma transformação democrática. Portanto, no fundo é a questão, será que o espaço também pode contribuir? Portanto, será que as lutas em torno do espaço também podem contribuir para as lutas sociais? Pode contribuir para uma transformação democrática da sociedade e da cidade. Assim, podemos concluir que a mudança de escala do impacto destas pequenas ações de qualificação e resistência suburbana requer pensamento crítico,
avaliação coletiva, disseminação do conhecimento sobre as diferentes experiências a nível local, nacional e transnacional e, principalmente, a construção destas redes de interconhecimento que promovam o diálogo, o reforço mútuo e o empoderamento. E fico-me por aqui e peço desculpa de ter ultrapassado, devo ter ultrapassado. Muito obrigada. Muito obrigada pelas reflexões. Agora passo já a palavra à Rita Silva. Queres falar ali? Sim, tenho ali. Obrigada. Uma apresentação. Não, aqui. Tem uma apresentação. Não é preciso? Este. Qual será? Este? Eu trabalho em OpenOffice, como é que isto se põe? F5. Ver se aparece. Hã? Dizes-me, mas isto não está a querer abrir, acho eu. Ah, é? Ai, aqui não, ok. Pronto, então eu olho para cima. É pena que aqui não dê. Hã? Aqui não dá. Pronto, mas eu vou tentar olhando. Tudo bem. Ok. Bem, então eu começo. Em primeiro lugar, bom dia. Quero agradecer o convite e a todos por me ouvirem. É um prazer. Agora saiu. Bem, entretanto, eu começo já para dizer que até agora têm sido falados mais programas específicos e que eu, se calhar, vou falar um bocadinho de uma visão um bocadinho mais geral, com o tema Para Quem Foi, o passado e também sobre as consequências daquilo que foram as políticas. Não consigo evitar de falar uns 2 minutos sobre o que será o futuro, ou sobre aquilo que me parece que será o futuro, até porque eu identifico que há uma continuidade e, na verdade, até um aprofundamento do que tem sido o passado relativamente ao futuro. Eu acho que vale a pena refletir sobre isso. E é uma pena que o futuro, ou as pessoas que vão falar do futuro, não estejam aqui também, porque acho que era muito útil que estivessem. Está os Jorge Malheiros, claro, mas eu estou a falar das pessoas até com bastante responsabilidade governativa, não é? Que não estejam, porque eu acho que esta reflexão conjunta deste dia e dos temas que estão aqui a ser colocados são muito importantes e seria bom que estivessem todos presentes para discutirmos a questão da habitação com toda a gente. Bem, então, e desculpem, às vezes há de haver algumas repetições, mas vou tentar avançar com isto e não ficar nas repetições. Pronto, eu vou analisar mais a partir do 25 de Abril, o Portugal democrático, um Estado social tardio, que já foi aqui referido, também numa época em que o neoliberalismo inicia a sua marcha, ou seja, nos anos 70, inicia a sua marcha ao nível global, que se vai afirmando e espalhando. Eu penso que isso tem também um papel naquilo que depois tem sido a concepção das políticas de habitação em Portugal. Não é a habitação um pilar fundamental do Estado Social, a igualdade com os outros, como aqui já foi falado, e o mercado tem um papel fundamental naquilo que é a provisão de habitação. Refiro aqui que já a própria Constituição, o artigo 65, que é um artigo muito importante, infelizmente achamos que é muito maltratado, porque parece que não existe, mas já fala no seu ponto 3 do acesso à habitação própria e que a política deve ser nesse sentido. Por isso passo diretamente, depois de falar da questão da habitação própria, para este gráfico que eu acho que é muito impressionante e que nos falam daquilo que foi
o orçamento público para a habitação durante, penso que são 25 anos, não é? Que está ali. Onde é que, na verdade, houve um orçamento público para a habitação com uma componente enorme de bonificação, era dinheiro público, aos créditos, já foi falado aqui, que foi a principal política que existiu, e que demonstra depois o que é que foram os outros programas e a forma como o orçamento se distribuiu para outras formas de intervenção na habitação. Eu acho que isto demonstra desde logo, neste momento até, os orçamentos de Estado atuais continuam, apesar do crédito bonificado ter acabado em 2001 ou 2002, agora não tenho exato, foi em 2002, ainda hoje o Orçamento de Estado tem sempre uma fatia substancial, porque ainda continuamos a pagar estes créditos bonificados. E isso depois eu quero dar a minha visão sobre isto, é que foi um benefício às famílias para ter acesso ao crédito, mas, na verdade, foram subsídios diretos, na verdade, à construção e à finança, porque na medida em que havia acesso mais fácil ao crédito, o que aconteceu foi que também o próprio preço da habitação foi evoluindo, não é? E isto faz com que as pessoas ficaram com grandes fardos em termos de dívida e, na verdade, isto reverteu, sobretudo, para o mercado. Foi um apoio muito substancial ao mercado. Então, as grandes tendências que identifico em termos de política de habitação foi, sobretudo, uma política orientada para o crédito através de subsídios, acesso fácil, quer seja através depois das taxas de juros baixas, etc., uma ausência de política de arrendamento. Na verdade, existia as rendas anteriores em 1990 que estavam, de certa forma, chamadas as rendas congeladas, não é? Que tinham aumentos muito pequenos de acordo com a inflação, e posterior a 1990 praticamente já é arrendamento livre, mas com prazos de 5 anos de contrato, já é um mercado que é pequeno, é caro, é seletivo e é precário. É precário porque, e como vamos ver mais à frente, há muitos inquilinos que se queixam que vivem em habitação sem quaisquer condições de habitabilidade, às vezes com falta de casa de banho. Ainda encontramos agora na caravana situações dessas, ou com problemas muito grandes nas suas habitações, porque os próprios senhorios não se sentem obrigados, ou não houve também apoio por parte do Estado para haver obras, e por isso é um mercado de arrendamento muito complicado, e por isso não se configura alternativo à compra de habitação. É inclusivamente mais caro do que comprar. Depois, provisão direta insuficiente, como se pode ver também neste gráfico, e uma tendência também da responsabilidade da política de habitação para as autarquias, que começou a existir cada vez mais, e que nós não estamos contra, mas o que sentimos é que não há um apoio proporcional em termos de recursos, e que por isso achamos que nunca pode haver simplesmente uma descentralização total daquilo que são as competências da política de habitação para as autarquias, porque tem que haver uma articulação muito grande com o Estado Central, e também tem que haver os meios suficientes para que essas políticas depois possam acontecer. Vou falar no PER muito rapidamente. Na nossa opinião, e estou a falar das pessoas, nós trabalhamos com muitas pessoas hoje em dia, muitas famílias que vivem em habitação social do PER, e também muitas famílias que foram excluídas do PER e que estão a ser despejadas devido ao PER. Ou seja, o PER para elas transformou-se num programa de despejo e não de direito à habitação. Por isso, a nossa visão do PER, infelizmente, é bastante negativa, porque sentimos-lo muito limitado, uma má qualidade de habitação. Eu por acaso tenho aqui um vídeo, eu não sei se vou pôr, mas este vídeo aqui, eu não consigo lá chegar com o rato, mas onde diz má qualidade, era um vídeo que demonstrava a habitação do PER, que tem 20 anos e que tem problemas estruturais gravíssimos. Nós temos encontrado muitas situações assim.
não foi concluído ao fim de 25 anos, libertou terrenos. Não há problema. Depois, no fim, logo se vê se há... Libertou terrenos. Estes terrenos geraram mais-valias muito importantes, mas lamentamos que não tenha havido nenhuma participação ao nível dos proprietários. E isto até encaixa um bocadinho com a discussão que se estava a ter mais cedo sobre a questão do financiamento e a questão dos terrenos. Não só a resolução podia ter sido através de mais financiamento, mas também pelo envolvimento dos proprietários, porque a própria limpeza dos terrenos ia gerar mais-valias muito grandes que podiam ser, uma parte delas, de alguma forma, responsabilizarem-se também pelo processo de realojamento ou uma parte de realojamento in situ, etc. Depois, na verdade, o problema das barracas, eu não gosto de utilizar este termo, mas não acabou. Eu utilizo porque nos últimos anos ouviu-se muitas vezes que já não há um problema de barracas. Isso acabou e nós lemos isso em muitas coisas, nos comentários políticos na televisão, em muitos textos que foram escritos. E, na verdade, agora começa-se a chegar à conclusão que realmente não é verdade. E, inclusivamente, neste momento está a ser feito um inquérito pelo IRU sobre habitação precária nos vários concelhos. Ainda apenas cerca de metade dos concelhos responderam e, neste momento, já se estima que vá em 30 mil as habitações precárias em termos nacionais. Pronto, e depois houve esta distinção entre o que é PER e não PER, com direito e sem direito, inclusivamente as autarquias diziam às pessoas: tu és sem direito, como se existisse uma pessoa que é sem direito à habitação. E por isso nós só podemos ter grandes reservas em relação ao PER, pela limitação também daquilo que foram os critérios de realojamento. Pronto, então passamos rapidamente ao crédito. Pronto, durante os anos 80 e 90 nós tivemos sobretudo a política do crédito bonificado. Nos anos 90, no início dos anos 90, 93, penso, há a abertura dos mercados financeiros e as taxas de juro começam a baixar progressivamente. Também, a partir do ano 2000, com o fim do bonificado, o que o Estado faz para compensar o fim do bonificado é alargar os prazos de pagamento da dívida e, na verdade, como eu tinha falado, mais crédito disponível acaba por dar maior absorção do capital à finança e ao imobiliário. Um fardo enorme da dívida privada das famílias, que é a dívida privada do país e que deu origem, na verdade, foi a justificação para a entrada da Troika no nosso país e por uma grande transferência de dívida privada para a dívida pública. Tem muito que ver com este esquema que está aqui traçado. A construção nova e a expansão das cidades, na verdade, isto deu origem, então, a um boom de construção e expansão das cidades. Eu não estou a dizer que não houvesse falta de habitação antes disto tudo começar, realmente havia, se calhar tinha que ter havido expansão das cidades, mas se calhar não da forma como aconteceu e, sobretudo, também não à custa do abandono dos centros, que está aqui, que não dá para ler porque isto desformatou, mas que é o abandono dos centros, ou seja, o que deu origem ao abandono dos centros foi esta política do crédito, da construção nova e os centros, hoje em dia fala-se muito, há uma narrativa que diz que os centros estão abandonados por causa do congelamento das rendas. Não foi apenas por causa disso, o congelamento das rendas hoje abrangia, quando houve a mudança da lei há cerca de 5 ou 6 anos, abrangia poucos arrendamentos antigos, já há cerca de 200 mil, pelo país inteiro, e por isso o centro das cidades foi abandonado, porque todo o investimento e toda a política se dirigiu para a expansão das cidades. E o centro foi. Este gráfico, o que demonstra, do que tirei este gráfico do documento do Pedro Bingre, que ele fala muito naquilo que é a relação direta entre o acesso ao crédito e a facilidade e a existência de crédito abundante e o aumento e a tendência de aumento de preços. Mesmo numa fase, em 2002, em que já começa a haver um declínio daquilo que é a construção nova e já se começa a ver sinais no mercado de que a coisa já não estava a andar tão bem a partir de 2002. Continuaram os preços a aumentar. Pronto. Então, o que é que eu quero dizer com isto tudo? É que, na verdade houve uma política que
promoveu e apoiou a desigualdade. No sentido que, por um lado, apoiou-se sobretudo uma política de promoção do crédito e, na verdade, houve muitas famílias que, tendo acesso ao crédito, na verdade, elas também melhoraram a sua vida e até enriqueceram na medida em que a sua casa também se valorizou dentro daquilo que é uma bolha. Há quem diga que havia bolha, que não houve, mas que houve um aumento bastante grande das casas em determinadas zonas geográficas. Temos que ver que isto tudo não é igual em todo lado, não é? Mas que houve pessoas que, na verdade, valorizaram aquilo que é a sua riqueza pessoal, através também deste acesso ao crédito e a uma habitação e à casa própria, que podem vender e na verdade, ter mais. Mas depois há aqueles que não têm acesso ao crédito, não é? Aqueles que não tinham uma outra política alternativa e que foram para o arrendamento, um arrendamento que é bastante caro, às vezes até mais caro do que uma própria prestação bancária, com uma sobrecarga ao nível daquilo que é os seus rendimentos e do que pagam para a renda. A autoconstrução, que já se falou aqui bastante, a sobrelotação, que existe hoje e que continua a aumentar, a emancipação tardia ou comprometida de jovens adultos, não é? As más condições de habitabilidade, os despejos, a instabilidade, a periferização e a segregação. Ou seja, parece-me que a política que se desenvolveu acaba por ser uma forma de reprodução ou até de fomento de uma sociedade mais desigual, quando a política de habitação devia ter uma visão e uma abordagem que fosse mais redistributiva, no sentido de tentar atenuar as desigualdades. Queria então falar, passando agora para aqueles que são os excluídos, quero falar sobre o processo que fizemos da Caravana pelo Direito à Habitação em setembro de 2017. Foi um processo promovido pela Associação Habita, mas também por outros grupos, associações, bairros, investigadores, etc., pessoas até que estão nesta sala e que contribuíram muito. Fizemos uma caravana que passou por estes territórios. Podiam ser muitos mais, se houvesse tempo e recursos financeiros para isso, porque sabíamos que podiam ser muitos mais. E temos aqui autoconstrução, temos habitação social, temos zonas da cidade com habitação privada, de arrendamento, etc., temos as ilhas, o Porto, temos inclusivamente Ponta Delgada, que também teve muitos contributos a dar. Estas são as principais conclusões daquilo que foi o processo da caravana. Na caravana as pessoas, sobretudo, falaram. Foi a voz aos moradores de todos os bairros e que falaram livremente, e todo este processo foi gravado e ainda hoje foi tratado e ainda hoje temos vídeos e etc. que queremos continuar a tratar. Estas são as principais questões que foram colocadas pelos próprios moradores e moradoras. Ao nível dos bairros e núcleos autoconstruídos que passamos a precariedade muito grande, falta de acesso a bens essenciais como saneamento, ou água, ou luz, dependendo dos casos, as demolições e os despejos e perigos estruturais vitais, como, por exemplo, perigo de derrocada e coisas assim. Depois, ao nível dos despejos, demolições e realojamento, temos sempre o PER e o não PER, e temos também a violência do despejo, que são processos muito violentos e que continuam a acontecer e que parece que são promovidos de ânimo leve pelas autarquias e pelos técnicos e juntamente com a polícia, como se fosse um caso de polícia e não um caso social, não é? Habitação social, muitas queixas sobre a má qualidade, sobre a questão da segregação, também se falou bastante da falta de equipamentos. A sobrelotação é hoje um problema gravíssimo na habitação social, que está muito escondido. Nós hoje em dia, não só na caravana, mas também na nossa prática diária, cada vez mais temos famílias que vêm da habitação social, que são 12 pessoas a viver num T2, 15 pessoas num T3, coisas assim. As casas vazias na habitação social, que as pessoas queixam-se muito.
a ausência dos tais desdobramentos, ou seja, não há o chamado desdobramento, que já houve, que eram famílias que se emancipavam e que podiam ter acesso a uma habitação social, não há uma mobilidade social e por isso as pessoas não melhoram de vida e por isso não conseguem sair da casa dos pais, não conseguem ter acesso ao mercado e por isso o fim dos desdobramentos está a dar origem a esta sobrelotação. Dívidas causadas por rendas excessivas, porque, como sabem, houve aí uma lei da renda apoiada que disparou com os preços da habitação social para determinados setores e que houve acumulação de dívidas que, neste momento, há muitas pessoas que têm milhares e milhares de dívida nas rendas. Depois, a gentrificação e a pressão imobiliária, muito pela não renovação dos contratos. Eu chamo a atenção aqui que não é tanto. Esta não renovação dos contratos, às vezes, nem sequer tem a ver com a lei, com a renda, com a nova lei das rendas. Porque, devido ao processo especulativo que existe atualmente na cidade, mesmo que não tivesse havido uma nova lei das rendas e tivéssemos com as rendas dos prazos de 5 anos de contrato que vinha dos anos 90, os contratos não seriam renovados e eu chamo a atenção a isso. Aumento de rendas, pensões e salários muito baixos, as pessoas que falam são pessoas com pensões e salários muito baixos, eu não sei se eu considero classe média, e não têm para onde ir, nem centro nem periferia, porque aquilo que hoje em dia é o seu rendimento já não lhes dá nem sequer para ir para a periferia, nem sequer para lidar com o preço dos transportes e com a renda longe e por isso estão realmente com grandes dificuldades de para onde ir. Há más condições de habitabilidade no arrendamento, já falei sobre isto, vou agora adiantar, insuficiência de soluções de habitação, a questão das mulheres em situação de violência doméstica que não têm como sair é um problema gravíssimo que existe, a ausência de regulação do mercado, habitação de luta e depois a falta de diálogo entre atores e a discriminação, que as pessoas queixam-se muito de que não conseguem dialogar com as autarquias ou com os técnicos sociais, que sentem-se discriminados, muita questão dos processos top-down, da falta de diálogo, ou seja, muito ao contrário daquilo que foi falado pela Isabel Raposo ainda agora sobre, por exemplo, ser coautor da cidade, não é? Aqui, na verdade, os programas são cada vez são cada vez mais tecnocratas, mais burocráticos e o diálogo não existe e há populações, como por exemplo a população cigana e negra, sentem-se muito discriminadas por algumas autarquias que não querem ter nem mais população cigana nem negra nos seus concelhos. A crise, eu gostava de falar um bocadinho daquilo que foram as políticas do pós-crise, muito rapidamente. A partir de 2008, eu acho que isto revela que há um aprofundamento no projeto neoliberal e financeiro para a habitação e para a cidade. E chama a atenção para esta questão que eu acho que ainda não está a ser muito falada. Por um lado, a liberalização profunda do arrendamento, não é? Com a nova lei das rendas e a criação de uma nova estrutura que é o Balcão Nacional do Arrendamento, que só serve para despejar, a liberalização das regras da reabilitação urbana que tem vindo a avançar, os apoios diretos e indiretos à regeneração urbana sem contrapartidas, ou seja, sem contrapartidas que de alguma forma conseguissem equilibrar que não houvesse associado à regeneração processos de gentrificação e de expulsão como estão a acontecer, o investimento público direto às autarquias na regeneração urbana que aumenta o preço do metro quadrado, mas que não estamos contra necessariamente a isto, que elas promovam reabilitação do espaço público, mas não há nenhuma contrapartida, não há atenção que as pessoas que vivem têm o direito a permanecer e não têm que ser expulsas só porque as suas praças estão a mudar e o preço do metro quadrado a aumentar. Medidas de atração de investimento estrangeiro que têm um impacto brutal neste momento no mercado, com os residentes não habituados aos vistos de gold e o turismo, que estão a fazer rebentar completamente os preços, quer seja do arrendamento, quer seja da compra. Um urbanismo cada vez mais liberalizado, feito à medida da construção e dos promotores e territórios em competição pela atração de capital. Parece que é a única forma de fazer cidade e parece que as autarquias estão reféns de tudo isto. As consequências destas políticas, os despejos e a expulsão da população, que parece que veio para ficar e que parece uma praga, que está a acontecer em todo o lado, aumento do preço da habitação, a precariedade dos contratos. Neste momento os contratos de arrendamento que se estão a fazer são de 1 ano, 2 já é bom,
Um grande aumento do investimento estrangeiro e da habitação para turismo, um mercado que já não é para quem vive e trabalha em Portugal, ou seja, é todo um mercado, que eu estou a falar das principais cidades e do Algarve, todo ele é dirigido não para quem vive e trabalha em Portugal, mas para o exterior. E o mercado que está dirigido assim deixa quem vive e trabalha em Portugal numa situação muito complicada. A entrada de novos atores no mercado, fundos de investimento imobiliário que entraram em força a partir da crise e outros atores como vários tipos de imobiliárias, etc., que nós agora vemos até naquilo que é os nossos passeios pela rua. Um aumento da segregação socioterritorial e necessariamente da desigualdade. Eu gostava de dizer também que após a crise todos os programas sociais centrais foram completamente cortados, ou seja, não houve mais investimento nem para Prohabita, nem para PER, tudo isso foi congelado e tínhamos esquecido de colocar. Pronto, só 1 minuto, 2 para a nova geração, só 1 minuto, tem que ser, que é, esta citação vem no Jornal de Negócios a 17 de junho, antes das eleições autárquicas, numa altura que era importante que o Governo dissesse que ia fazer alguma coisa pela habitação. Ele diz que vai criar novas políticas, não põe em causa a liberalização do mercado, que eu acho que isto é muito importante, e que é para a classe média. E também o próprio Ministro veio dizer que os pobres já tiveram vários programas, agora chegou a vez da classe média. Na verdade, eu acho que isto demonstra um bocadinho de falta de conhecimento sobre aquilo que nós temos estado aqui a analisar, é que a maioria dos programas ao longo dos últimos 100 anos de políticas de habitação têm sido sobretudo para a classe média, não é? Pronto. Há uma nova Secretária de Estado de Habitação, consideramos que é muito positivo, revela, o facto de não ter existido antes, revela como é que se considera que é a importância da habitação naquilo que é o Estado, não é? No entanto, apesar de eu não considero que a Secretaria de Estado seja neoliberal, eu acho que há vários atores que que têm passado por responsabilidades importantes que não considero que sejam neoliberais, nem desonestos, nem incompetentes, nem nada disso. Eu até simpatizo bastante até com a vontade de fazer e com o diálogo desta Secretaria de Estado e com algumas outras pessoas com quem já falámos no passado. Mas nós sentimos que há uma linha de fundo que se aprofunda e que esta linha de fundo, porque não, é anunciada uma nova geração, mas não há nenhuma regulação no mercado. Lei das rendas, vistos de rolo de residentes não habituais, era fundamental. Mesmo o AEL não se mexeu, agora está no Parlamento e é por iniciativa da Assembleia da República que se vai mexer e por isso não há uma regulação do mercado. Hoje em dia chama-se regulação do mercado, como se fosse algo muito ousado, divulgar os preços. Ou seja, isto é aquilo que se consegue ir mais longe em termos de regulação do mercado. Já se falou aqui também de outras questões de regulação do mercado, ou seja, das percentagens de habitação em cada nova urbanização ou nova reabilitação. Tudo isto, limitações ao mercado, é tabu, não se pode falar praticamente. A obsessão pelo déficit baixo leva-nos a crer que os programas que estão a ser anunciados neste momento não vão ter orçamento. Há novos programas a ser anunciados como o primeiro direito, mas nós vemos sempre que o orçamento que vem é sempre uma desilusão e já este ano já se demonstrou assim. A habitação pública já não é habitação pública, chama-se habitação com apoio público. Atenção à mudança, não é? Porque anuncia-se objetivos dizendo que vamos passar de 2% para 5%, mas afinal não é de 5% de habitação pública, é 5% para a habitação com apoio público, é apenas isenções fiscais aos proprietários que façam arrendamento de longa duração, que tem 3 anos, é o que se considera a longa duração. A habitação social passa à habitação acessível, também já em termos de terminologia já não se usa a habitação social, mas habitação acessível para a classe média. E, sobretudo, apoio à regeneração urbana sem contrapartidas, que as novas políticas têm, crédito a taxas de juros muito baixas, isenções fiscais, grande dependência de modelos de PPP e não há qualquer travão à especulação. Pronto, e isto são as conclusões. Eu penso que há uma continuidade, um aprofundamento do projeto neoliberal e de financiarização da habitação das cidades. Há protagonistas e políticas diferenciadas no meio disto tudo, mas na verdade considero, e algumas boas e positivas, mas há uma linha comum que vai neste sentido.
uma ausência de regulação do mercado, ausência de provisão pública suficiente, uma classe média ao destinatário principal das políticas, porque a classe média também já não tem acesso ao mercado. Se houvesse uma regulação do mercado em condições, provavelmente a classe média conseguia aceder ao mercado e também se conseguia haver recursos públicos para aqueles que não conseguem ter acesso ao mercado, mas como, preocupa-nos muito que haja uma faixa importante da população que mantém condições indignas de habitabilidade, taxas de esforço muito excessivas, sem acesso à habitação, na mira do despejo e na insegurança, precariedade e instabilidade. Há um poder cada vez maior dos privados na definição das políticas e daquilo que é a própria definição da cidade. E a habitação tende a ser, e parece-me que vai continuar a ser, um mecanismo de reprodução e de aprofundamento da desigualdade. Obrigada. Desculpa. Obrigada, realmente são muitas questões para falar em pouco tempo. Eu peço desculpa por estar a exigir corte, mas tem que ser. E a Maria João, já de seguida, são 20 para uma, portanto, vamos atrasar cerca de 10, 15 minutos, está bem? Portanto, eu apelo aos 20 minutos da 25. Ok. Mas se não for, tu avisa. Está bem, eu de qualquer maneira aos 15 faço o meu papel. Bom, eu vou ser muito rápida porque também tenho que ligar aqui. Mas eu daqui a bocadinho vou parar. Eu vou ser muito rápida porque o desafio que tínhamos para hoje, para este segundo painel, era para quem foram. Eu não posso dizer as políticas de habitação porque sou daquelas que consideram que houve muitos instrumentos, houve muitas decisões, mas nem sempre houve políticas de habitação. Portanto, mas para todos os efeitos, quem é que conseguiu usufruir mais de tudo o que, entretanto, foi feito? E tive aqui um bocadinho o papel, um bocadinho facilitado pelas intervenções anteriores, porque, efetivamente, quando comecei a elencar quem é que poderia ter sido os destinatários destes instrumentos, claro, lembrei-me logo as pessoas, são logo as primeiras que têm que ser consideradas. Mas depois havia outros destinatários e lembrei-me também, como foi aqui dito, dos promotores, não é? E aqui os promotores não é só os construtores, os promotores também são as autarquias, também foram promotoras, enfim, houve mais promotores para além dos construtores. Evidentemente, e houve outros destinatários, podíamos considerar precisamente no próprio funcionamento dos mercados, e eu vou já fazer aqui uma declaração de princípio. Eu estou completamente de acordo que não se pode ter intervenções no âmbito das políticas, sobretudo da habitação, na sua complexidade, sem envolver todos, e portanto todos também são os mercados. Portanto, eu não sou daquelas que considero que os mercados têm que ficar fora deste esforço coletivo que é poder dar resposta habitacional a todos, precisamente, a todos os que deles precisam. Mas podíamos também, enfim, estou-me aqui um bocado já a perder, enfim, quem é que eu considerei? Considerei as pessoas, para quem é que foi? Foi para construir casas, foi para beneficiar mercados, foi para beneficiar proprietários, foi para beneficiar o capital, foi para beneficiar as imobiliárias, os promotores, foi para beneficiar, enfim, qualidade de vida em vizinhança próxima, como construção de espaços públicos e equipamentos, ou foi para beneficiar, efetivamente, ou foi para ter em linha de conta o desenvolvimento dos territórios. E comecei a ter aqui uma panóplia imensa de quem é que poderia ter sido os beneficiados, não é? Com todos os instrumentos que existiam. E cheguei, vou simplesmente fazer ali um desenhinho, que eu não trouxe PowerPoint, portanto, só fazer ali um desenhinho muito rápido. Cheguei à conclusão que, efetivamente, basicamente,
Então isto é mais difícil. Bom, é que basicamente, porque para fazermos um bocadinho de análise do que é que aconteceu então no século passado e neste início de século, a grande questão está entre esta dúvida constante que existe, que é, por um lado, haver, de facto, necessidade de resposta a carências e a necessidades habitacionais, o que nos leva, sistematicamente, a ter um entendimento do ponto de vista de oferta e procura, e, portanto, é assim que eu aqui vou entender as lógicas de mercado, e, por outro lado, pontualmente, em todas as décadas, vocês vão ver algumas iniciativas que consideram que a habitação pode ser mais do que uma resposta simplesmente a necessidades. Ou seja, que pode ser efetivamente um instrumento de intervenção sobre o território ou de um instrumento de intervenção sobre a forma como as sociedades se organizam e como se vive a cidade. E, portanto, assim, muito grosso, primeira tensão é entre estas duas lógicas que efetivamente acabam por ser relevantes para a própria configuração do que pode ser a intervenção não só das políticas públicas, não só das políticas públicas ao nível central ou ao nível local, mas da intervenção de todos, dos mercados, de nós, enquanto todos que precisam de um sítio para viver. O outro grande eixo que pode ajudar a perceber como é que isto realmente tudo funciona é, nós falamos muito, temos tido muitos instrumentos vocacionados para as casas, portanto, para as questões da oferta. Casas, e quem diz casas, numa lógica de mercado é realmente casas, numa lógica territorial é casas, mais os equipamentos e mais tudo o que está associado, e há outra forma de ver isto, que é a lógica, precisamente, da procura, ou seja, das pessoas. E também, aqui, acaba por ser um bocadinho diferenciado se nós olharmos o que é que aconteceu ao longo destas décadas todas. É que, de facto, as pessoas, numa lógica de mercado, normalmente são olhadas simplesmente na sua relação com a habitação teto, enquanto que as pessoas, numa lógica de territórios, são aquilo que nós temos estado também a acompanhar nas várias décadas, com programas que nos lembram isto, que é a habitação é mais do que simplesmente um teto, a habitação é mais do que uma casa e, portanto, as pessoas não podem ser vistas apenas simplesmente na sua relação com a ausência ou de casa, mas com aquilo que elas têm de outras questões, de outros problemas para resolver ou de aspirações em termos do próprio desenvolvimento. E, portanto, depois de grandes questões, queria simplesmente deixar-vos aqui este desenho, porque ele vai ser útil para tentarmos, se calhar, acompanhar um bocadinho o que é que vai ser o meu raciocínio. Porque o meu raciocínio, basicamente, é que, efetivamente, e agora já não preciso disto, para não? Ok. Efetivamente, se nós formos a ver, desde o início do século, havia e persistem problemas, de facto, de acesso a um teto, de acesso a casa. Portanto, nós, durante os anos 20, 30, 40, tínhamos problemas de resposta habitacional. Muitas das respostas foram dadas do ponto de vista corporativo, portanto não é cooperativo, foi corporativo. Eram as casas de função, eram as casas para os empregados não sei de onde, eram as casas para... Enfim, pronto, eram respostas, aliás, muito em torno da relação de emprego e o vínculo laboral, se quiserem, que as próprias pessoas tinham. Depois tivemos, portanto, durante todo o século XX, a resposta era sempre pensada em termos de construção nova, construção nova, construção nova. Portanto, havia falta de habitação, era preciso dar construção nova.
mais numa lógica corporativa ou mais numa lógica de promoção pública, que depois veio a afirmar-se, sobretudo, nos anos 60, 70 e sobretudo, sim, 60 e 70, com os programas dos planos integrados. Também, na década de 80, a resposta passou a ser a construção nova e a questão da propriedade, com os créditos bonificados, já ouvimos. E, de facto, e depois nos anos 90 com o PER, com um grande programa. Portanto, nós, se formos olhar para o século XX, de facto, o que prevalece é, basicamente, como é que se dá resposta a determinadas procuras em função da condição habitacional que as pessoas não têm e que se gostava que elas passassem a ter, e mais de promoção pública, mais de resposta corporativa, mais de crédito bonificado, seja do que fosse. O que acontece é que a lógica que predominou foi sistematicamente a lógica da resposta segmentada, muito de ou correção ou alavancagem de mercados, porque, quer dizer, o crédito bonificado, para todos os efeitos, não deixou de ser uma alavancagem ao funcionamento do mercado que já não estava a dar a mesma resposta. Quer dizer, e convenhamos uma coisa, pode ter os efeitos todos, mas eu acho que ninguém consegue aqui um bocadinho imaginar o que é que seria hoje em dia o panorama se não tivesse havido esta possibilidade, pelo menos, de viabilizar o acesso a muitas famílias através deste instrumento. E, como sabem, eu não sou uma grande adepta do instrumento, nem utilizadora do instrumento, mas não quero, de facto, não consigo sequer imaginar o que é que teria sido se não tivesse havido este instrumento. Nem consigo imaginar. Mas, para dizer o quê? Portanto, que a resposta foi, a habitação foi sempre entendida como resposta segmentada, de correção, alavancagem ou de alternativa às ineficiências do mercado e, efetivamente, consequentemente, muito mais centrada na oferta e no objeto do que propriamente nas questões da procura, porque olhar para isto, e eu chamo a atenção a isto porque nós corremos o risco de continuar nesta linha, que é olhar de facto só para as procuras, portanto para as ofertas, para as pessoas, apenas em função da sua da sua condição residencial. No entanto, também não nos podemos esquecer que ao longo destes anos, também durante o século XX, houve algumas tentativas de olhar para a habitação como instrumento de desenvolvimento dos territórios. E isto pode ser interessante porque, de facto, quer dizer, quase que nenhum destas tentativas teve uma vida muito longa. Foi realmente, pronto, e é uma coisa que nos leva a questionar, é porque é que, eventualmente, estas tentativas de olhar para os territórios nem sempre têm uma vida muito longa. Também, já aqui foi dito, tiveram sempre, e isso é importante, foram tentativas que tiveram sempre por detrás ou condições conjunturais, políticas muito específicas, muito particulares. Isso pode ser interessante para saber se estamos ou não também numa dessas situações, e tiveram, de facto, lideranças fortes por detrás, portanto, vontades políticas bastante fortes. E eu acho que isto não é mesmo um rodapé, isto tem que ser dito porque isto é uma coisa que pode fazer a diferença e, se fizer a diferença, terá que ser considerada quando nós consideramos que um dos grandes desafios é a governança e a relação dos diferentes atores, isto tem que ser considerado. E vou simplesmente lembrar alguns já foram aqui lembrados, mas assim, nós não nos podemos esquecer que o primeiro grande programa em que tentou olhar numa lógica territorial, e aqui sim, não como
uma lógica territorial apenas para um determinado segmento dos territórios, dos bairros sociais ou assim, mas num território, numa lógica territorial urbana, e custa-me imenso dizê-lo, mas é um facto, não deixa de ser o plano do Duarte Pacheco. E, portanto, nós temos nos anos 50, de facto, com Alvalade, com os Olivais, que aqui já foi falado, uma maneira de olhar para a habitação, em que a habitação, de facto, era um elemento, entre outros elementos, no quadro do desenvolvimento, neste caso, de promoção de novos territórios urbanos. Depois, nos anos 70, de facto, tivemos os planos integrados, mas aqui já mais numa lógica de territórios sociais, portanto, era olhar para os territórios de forma integrada e as grandes promoções, mas já com uma orientação muito específica para determinado tipo de populações, mas que não deixaram de ter impacto e que hoje não deixam de ter impacto quando se pensam territórios como a Amadora, como Setúbal, como Almada ou como Guimarães, onde estes planos integrados tiveram maior expressão. Depois, efetivamente, nos anos 70, 80, tivemos os SAAL, se quisermos considerar que eram programas que tinham uma base, não sei bem se territorial, mas pelo menos de maior ligação com os territórios. Depois, nos anos 90, até ao final dos anos, nos anos 90, os gabinetes locais nos centros históricos, acho que também foi uma tentativa e uma tentativa de abordar os territórios até em contextos que não eram os que até agora tinham sido considerados. E depois não esquecer, é que nós falamos da crise de 2008, mas na construção e nas questões da habitação a crise começou em 2000, certo? E isto é muito importante. 2008 é a consequência da crise que se começou a afirmar nos anos 2000. E, portanto, a partir de 2000, vou acabar, a partir dos anos 2000, de facto, nós já tínhamos tudo isto, toda esta lógica do mercado e da promoção, etc., em grande recessão, como aliás também já foi aqui vista, e tivemos programas que tentaram também afirmar o território, ou a abordagem através do território, os PRUs, as ARUs, a IBC, se considerarem, enfim, BIPs, IPs, etc. Mas já numa fase em que efetivamente a promoção da habitação já tinha, enfim, sido considerada como estando, não sendo a grande solução. Tenho, muito rapidamente, aquilo que eu queria falar e aquilo que eu queria dizer é que eu acho que o para quem e o com quem tem muito a ver com este balanço, e balanço é, se quiserem, entre o que é efetivamente a afirmação de uma lógica meramente de mercado, numa lógica de oferta e procura, que foi absolutamente necessária e com a qual, daqui para a frente, seja qual for o que se vier a intervir, terá que ser considerado, porque temos grande parte, porque apesar de tudo dá resposta a grande parte das nossas necessidades de todos habitacionais, com o desafio e a necessidade de olhar para a habitação como mais do que uma resposta, mas como efetivamente um instrumento de política e de intervenção nos territórios. E esse é efetivamente o grande desafio. Porque nós hoje em dia, quando ouvimos, e a Isabel hoje ainda bem que fez o balanço do PER, porque vou simplesmente repegar algumas coisas do que ela disse, porque se nós considerarmos aquilo que aconteceu no PER, e já que o PER está a ser tão aqui referenciado, importa perceber que nós hoje, em 2018, até que ponto é que não estamos também a embarcar em algumas das questões que
hoje criticamos no PER, ou se efetivamente conseguimos dar a volta, que pelos vistos já andam imensas pessoas a tentar dar e ainda não conseguiram dar, e que temos que necessariamente perceber então como é que nós conseguimos dar essa volta, no sentido de afirmar as questões da habitação como um instrumento de política. E de facto, dizia a Isabel, que no PER, na altura, 93, as grandes dificuldades eram a discussão das competências. Quem é que devia fazer? O central, o local, etc. Hoje em dia, nós continuamos a ter essa discussão. Dizia a Isabel que na altura era a discussão sobre as capacidades logísticas. Infelizmente, hoje em dia, nós continuamos a ter esta discussão das capacidades logísticas. Sim, logísticas. Se temos ou não temos gabinetes, se temos ou não temos recursos humanos suficientes. Quer dizer, ainda agora na discussão da nova geração de políticas de habitação, isto apareceu frequentemente. E já na altura se dizia que uma das grandes dificuldades era a ausência deste... Eu estou a dizer exatamente o que ela há bocadinho apanhou, disse ali nos slides. Era a ausência estratégia das autarquias. E nós continuamos a discutir alegremente as questões da habitação e, de facto, já era na altura do PER e, por maioria de razão, penso que continua a ser hoje, que é, de uma vez por todas, perceber-se que o grande desafio passa pela existência ou não de uma estratégia local, e tem que ser local, de facto, não pode ser, quer dizer, tem que ser suportada por uma estratégia nacional, com certeza, mas terá que ser local. Já aqui foi falado, portanto não é nos limites do Conselho, mas enfim, mas terá que ser local. E a eterna discussão sobre depois o que é que se define como elegível ou como não elegível e as lógicas de pressão de financiamento. Para terminar, eu gostaria de dizer de que nós corremos o risco, às vezes, nos nossos próprios discursos, eu pelo menos sinto isso, estou à vontade de cá, há 8 anos que não pego nestas questões da habitação, e portanto esqueci-me de dizer isto, portanto eu estou como que a retomar esta reflexão, e não há nada como, às vezes, um tempo de pousio para até olhar as coisas com outros olhos. É que, de facto, é que nós todos, se calhar, não teremos nenhuma dúvida em dizer de que habitação é mais do que uma resposta, que habitação é mais do que casas, que habitação é mais do que financiamento, que habitação é mais do que mercados. Eu agora vou ser provocatória, eu não sei mais, eu não sei se também não deveríamos estar a dizer que habitação é mais do que só um direito, porque efetivamente, pelos vistos, o que há décadas nós temos como desafio, ainda não conseguimos resolver, e temos que o resolver de uma vez por todas, é um desafio que eu coloco, é quais são, efetivamente, então se é mais do que isto tudo, o que é que elas acionam que nós ainda não conseguimos estabilizar? E acho que consigo identificar, também foi falado sobre o PER e foi falado nos vários instrumentos. A primeira questão é, efetivamente, quais são os valores que nós queremos, efetivamente, assegurar através de uma resposta de políticas de habitação. E já foram falados aqui vários. É a questão da equidade, certo? É, sobretudo, a questão da equidade, e há bocadinho foi falado também em outro, porque eu agora terei que... enfim, mas sobretudo é da equidade. O da equidade, sem dúvida, aparece de forma muito generalizada, e a equidade tem a ver precisamente com a possibilidade de que todos possamos ter a segurança de que temos a habitação como instrumento de desenvolvimento pessoal, coletivo e comunitário disponível, seja porque nós o conseguimos assegurar diretamente, seja porque temporariamente ou de forma mais permanente nós não o temos. E, portanto, prosseguir as questões da equidade ou de justiça, é outro valor que normalmente é muito acionado, não chega a dizer, portanto, mais até do que definir conceitos do que é barracas ou que não é barracas, se calhar não fosse mau perder algum tempo de definir exatamente o que é que nós consideramos como sendo o entendimento da prossecução destes valores. Depois, se nós considerarmos a habitação não como uma resposta apenas a um problema concreto de falta de teto, ou
se considerarmos a habitação como instrumento para qualquer coisa, talvez também não fosse demais perder tempo, investir tempo, no caso, a definir que coisa é essa para a qual nós queremos que a habitação seja um instrumento. E, de facto, eu considero que este é um grande desafio ao nível nacional, com certeza, mas, sobretudo, ao nível local. E daí, realmente, reforço aqui a relevância de se pegarem, outra vez, os planos locais de habitação, porque os planos locais de habitação não é só para dizer o que é que vai ser feito, é, sobretudo, para dizer porque é que se tem que fazer determinadas coisas e não outras, e, para que é que, e o que é que se quer conseguir com essas coisas. Portanto, eu acho que, se quisermos aprender com os programas anteriores e com aquilo que identificamos como falhas dos planos anteriores, investir neste momento sobre uma clarificação da visão que se pretende para o território, na forma como se quer utilizar o instrumento habitação, talvez não fosse despeciente. O terceiro grande desafio, se nós queremos que a habitação seja mais do que tudo isto, de facto, é o desafio das diferentes frentes e da governança, porque eu, sinceramente, já estou cansada desta história do top-down e do bottom-up. Estou cansada. Pronto, estou muito cansada porque... eu, muito sinceramente, não, quer dizer, nem o top-down resolve nada, nem o bottom-up também tem as suas limitações e, portanto, eu acho que de uma vez por todas se deve pensar, e em vez de ter esta atitude sempre excludente de alguém, é como é que nós podemos, efetivamente, envolver, comprometer todos, mas todos, mesmo aqueles que às vezes nós olhamos, ou não sei porquê, nos habituamos a olhar como sendo os maus da fita. Como é que nós envolvemos todos? Porque, efetivamente, em nenhum lado, e nós vimos aqui algumas situações, nós conseguimos encontrar alguma solução que não seja envolvendo todos, mesmo aqueles que, conjunturalmente ou mais estruturalmente, até possam ter feito parte do problema. Mas temos que os envolver todos e esse é que é o grande desafio, que é como é que a gente consegue envolver todos para conseguir avançar e não simplesmente andar a emburrar e andar a dar voltas de trás para a frente e de frente para trás. E para concluir completamente, é o grande desafio de assumir efetivamente a habitação como um instrumento de política. Portanto, a habitação não é apenas um objeto de política em si, portanto, eu acho, foi das que fiquei muitíssimo contente com a criação da Secretaria de Estado da Habitação, mas o grande desafio que esta Secretaria de Estado vai ter também é a de afirmar a habitação como instrumento global de política e, portanto, de tentar criar as sinergias com outros tipos de política que, como nós vimos, terão que ser acionadas e terão que ser chamadas à liça neste casamento virtuoso que ela promete, mas que ainda não conseguiu, a habitação, portanto, a habitação promete esse casamento virtuoso sempre com outras políticas, mas efetivamente ainda não conseguiu concretizar. E pronto. Obrigada também à Maria João Freitas pelo esforço de síntese. Temos tempo apenas para uma ronda de perguntas e passo já a palavra para o debate, puxando aqui pela ideia dos desafios, o desafio também de se fazerem questões. Estão já a sair algumas pessoas, mas queria que, se puderem manter-se. Sei que há aqui muita gente, técnicos, de autárquicos. Retomando também, ainda ninguém se inscreveu, alguém se vai inscrever? Ou posso continuar? Ok, temos ali a Rita Raposo, passo já a palavra. Não preciso. É que normalmente, portanto, Rita Raposo, e eu normalmente não preciso destes instrumentos para que se ouça a minha voz. Gostei muito das vossas intervenções, naturalmente. E dizer que concordo em absoluto com o que a Maria João disse. Tenho apenas aqui uma dúvida, mas que tem a ver com uma dimensão relativamente particular
enfim, do que expuseste. E que faz algum confronto também com um gráfico que a Rita apresentou, não é? Eu também acho que, de facto, toda a resolução de problemas, seja estritamente de habitação, seja numa ligação à questão dos territórios, tem que passar pelo envolvimento de todos, mesmo incluindo os maus da fita, porque eles andam aí há muito tempo e, portanto, convém contar com eles, numa lógica até de prever uma série de efeitos perversos que ocorrem sempre nestas lógicas e, portanto, temos que contar com eles, nem que seja para isso. E creio que um dos exemplos que aqui foi dado, e talvez não tenha sido mais feliz para tu invocares, Maria João, que foi do crédito bonificado. Porque o caso do crédito bonificado, tu disseste, ok, teve esta virtude de alavancar todo o mercado e de permitir uma oferta de habitação que potencialmente não existiria se não houvesse esse mecanismo. Mas, ao olhar para o gráfico que a Rita apresentou, o investimento feito nisso é enorme. E, portanto, comparando com os outros instrumentos disponíveis à altura, portanto, porque outros poderiam ser inventados seguramente, não é? Temos a dizer que tivemos realmente aqui um caso de má escolha, porque sabemos que isto só vai gerar espirais, não é? Especulativas, em que ainda se discute para onde é que foi o dinheiro, se foram essencialmente para os promotores têm muitas faces, se foram para os proprietários dos terrenos, e por aí adiante. A verdade é que isso alimentou aquela especulação enorme que nos permitiu, entre o final dos anos 80, início dos 90, até 2002, e claro que 2002 já era mesmo o fim do ciclo, já estávamos na parte descendente do ciclo, e portanto ele não ia subir mais. Havia oscilações de 4 anos, mas esse já não ia subir mais. Exceto para quem se iludiu a esse respeito. E agora perdi-me aqui um bocadinho, como é normal também, mas isto para dizer que, de facto, em algumas circunstâncias, essas tais negociações, esse envolvimento, naturalmente exige uma regulação da parte do Estado, portanto, um papel importante, que faça com que haja escolhas que não sejam, por exemplo, essas do crédito bonificado, que realmente foram decisivas em termos da alimentação da especulação imobiliária em Portugal. Mais alguma questão? Não. Então vamos só passar à mesa. Sim, sim. Vamos passar à mesa, podes falar. Só isto. Bom, eu quando evoquei a questão do crédito bonificado, não evoquei como sendo o exemplo sequer a retomar ou a prosseguir. Portanto, que fique bem claro. Eu evoquei a questão do crédito bonificado porque, se calhar, temos alguma... Nós estamos realmente, e é importante vermos nos efeitos perversos que criou, porque não há dúvida nenhuma que nós hoje, quando olhamos para a lista dos problemas, temos os velhos que persistem e os novos são as consequências destes programas, etc. A única coisa que eu olho para o crédito, portanto, nunca usufruí do crédito, nunca... portanto, não, mas a única coisa que também a gente às vezes esquece é que se nós hoje consideramos que existem pressões em termos de procura habitacional e de famílias sem resposta, quando o crédito bonificado apareceu, nós tínhamos uma imensa procura. Se o resultado do crédito bonificado, à conta dos não sei quantos milhões que envolveu, foi efetivamente mais eficaz, eficiente do que outros, eu também dou de barato que não foi. Mas, quando eu falei da história do crédito bonificado, é que, se virmos, portanto, nos anos 80, quando ele emerge, nós estamos em plena pressão de procura e que não haveria como, olha, se fizéssemos um PER nessa altura, ao ritmo com que aquilo andava, nunca mais se conseguia dar resposta a muitas das coisas que aconteceram.
o que não quer dizer que efetivamente não tenha correspondido a uma deriva absolutamente neoliberal e, para mim, sobretudo com uma consequência, todas aquelas que a gente já viu aqui que não foram positivas, mas a pior de todas, e que ainda persiste hoje, porque continua a persistir, mesmo quando se fala dos direitos e dessas coisas todas, é sobre a história do predomínio da aquisição de habitação própria sobre outro tipo de relação com a habitação. É porque, por mais que a gente queira, eu sei que está na Constituição, mas mais do que na Constituição, acho que acaba por estar na nossa cabeça de todos, às vezes de forma inconsciente, de que habitação é posse, é propriedade. E não deixa de ser interessante que muitos dos programas, e até muitos do que foi aqui dito, acabaram por ser os proprietários. Os proprietários, os proprietários, os proprietários. Isto é assim, parece uma coisa mais ideológica, mas não é. É uma questão mesmo muito prática. Porque depois, nós atualmente temos muito do parque habitacional público que foi vendido, portanto, que deixou de ser solução, e que agora, ainda por cima, cria a pressão a seguir. Se eu comprei, também tenho direito, o outro também tem direito a continuar a comprar. E nós, sem querermos, temos, não sei se é... Há quem diga que é uma questão mediterrânica, não é? Mas temos muito também a questão de que habitação é igual a ter posse, a ser proprietário. Rita, sim, claro. Sim. Pena não termos tido mais debate, mas acho que talvez à tarde. Eu senti-me de alguma forma interpelada também pela intervenção da Maria João e queria dizer o seguinte... Eu não disse nem que os mercados não... ou que os atores do mercado não sejam um ator. Sim, mas não disse mesmo. Até porque numa sociedade em que a habitação está profundamente mercadorizada, o mercado é um ator. Agora, tem que ser um ator regulado. É isso que não é. Que tem que ser regulado, tem que funcionar também com contrapartidas, uma vez que é altamente apoiado de muitas formas, diretas e indiretas, tem que haver contrapartidas e tem que haver uma regulação. E regulação a sério, regulação, não é? A questão do crédito bonificado realmente é pela desproporcionalidade, não é? Daquilo que foi aquela política e a ausência de outras. E o que é que isso teve como consequência para os excluídos do crédito à habitação, não é? Que não tiveram qualquer outra política ou que tiveram políticas muito insuficientes para responder ao problema deles. Por isso eu acho que é preciso envolver todos, mesmo os maus da fita. Eu acho interessante é que muitas vezes quem são considerados os maus da fita são os moradores pobres. Esses é que nunca são envolvidos e esses realmente têm que ser envolvidos ou muito dificilmente são envolvidos e quem é sempre envolvido, muitas vezes até nos bastidores, são os tais que são sempre envolvidos e que sabemos quem é que estamos a falar, não é? Por isso eu acho que há uma coisa que eu falei, que eu não, na altura não sei se disse, que é, temos de ter atenção, neste momento o crédito já disparou outra vez, porque continua a não haver alternativa. E a alternativa continua a ser, a melhor opção é comprar casa, porque o arrendamento não compensa e não há outras opções. E pronto, eu alerto para uma coisa que eu sinto muito hoje, que é, nos tempos que correm nós estamos cheios de inevitabilidades, cheios de não podia ter sido de outra maneira, e cheios de discussões muito técnicas que despolitizam temas que eu acho que são muito políticos e que, ao despolitizar e ao os transformar muito técnicos, também arredam muita gente fora dessas discussões, porque elas não conseguem discutir nesses termos. Pronto, e é só isso. Obrigada. Isabel? Eu posso contribuir um bocadinho para este debate, não para falar do crédito bonificado, mas apenas para sublinhar um aspecto que é importante. Todos têm que ser comprometidos na construção de uma sociedade e de uma cidade melhor. Simplesmente, como diz a Rita, há uns que estão sempre, já estão. Há diferentes racionalidades, diferentes interesses nestes todos que intervêm e diferentes capacidades. E até agora, e cada vez mais a tendência nesta situação neoliberal e onde dominam as finanças, de facto, os grandes atores,
mesmo que eles não estejam aparentes, e agora há o livro que eu acho que é excepcional, do Francisco Louçã e do Michael Ash, sobre as sombras, sobre estas finanças, esta banca sombra, que esses não sabemos, são muito mais irregulares e ilegais em termos de comportamentos que estes moradores destes bairros que ocupam ilegalmente, não, que defendem o seu direito à habitação e ocupam o terreno que não é deles, mas que eles estão a ocupar. Mas aqueles, os bancos, que levantam, que criam toda a problemática que é colocada atualmente, quando existe problema, não vai citar muito. Só para dizer, de facto, quando existiu agora esta crise de 2008, 2009, 2007, enfim, este problema do subprime, os Estados financiaram os bancos para a resolução do problema da crise dos bancos. Então, o Estado também pode financiar aquilo que são as grandes carências das situações de maior carência habitacional. Mas, basicamente, o que eu queria sublinhar é diferentes interesses, diferentes racionalidades, diferentes lógicas, diferentes poderes dos diferentes grupos, e face a esta situação onde existem efetivamente uns que governam neste momento o estado de coisas, são necessárias estas assembleias, são com posições diferentes, é evidente que temos posições diferentes, é necessário partir pedra para encontrar caminhos alternativos. Faça uma coisa que vários autores têm dito, estamos de facto numa encruzilhada e não há um meio caminho. Ou vamos para uma situação que é realmente muito mais agudizada e extremista de autoritarismo e de desigualdade, que é a tendência atual económica, ou vamos para a construção, que penso que é o que estamos aqui a tentar construir, de uma sociedade que seja mais democrática e mais igual. A tal equidade que falava a Maria João. Mas é importante o reforço, tendo em conta esta desigualdade de poderes destes diferentes atores, é fundamental o reforço destes movimentos, mas não só aqui, é a academia, fora daqui, nos lugares onde as pessoas habitam e onde lutam por aquilo que são os seus direitos. E era só isso que eu queria dizer. Obrigada, Isabela, obrigada a todos. Eu desafio-vos a continuar o debate à hora do almoço. Nós retomamos às 2h30. E espero que venham com a vontade de continuar a debater. O Simone quer dizer alguma coisa? Uma coisa muito prática. Estava aqui